Equilíbrio químico é o estudo das reações que são reversíveis. Muitas reações elas acontecem com o consumo total do reagente. Por exemplo, se você risca um fósforo, ele vai queimar até o final. Quando a madeira terminar de queimar, o fogo apaga. Então a reação que começa, termina. Porém, algumas reações não têm essa característica. Elas se revertem, são reversíveis e tendem a esse estado de reversibilidade. São essas que nós estamos interessados nesse capítulo. A partir do século XVII, cientistas começaram a estudar os sistemas gasosos, buscando compreender aí mais a ação dos gases aí na atmosfera, e também isso levou a aprimoramento e desenvolvimento de equipamentos como bomba de vácuo, barômetros. Com esse desenvolvimento, melhorou aí a compreensão tanto da parte dos gases da atmosfera, com processos, né, de respiração e expiração dos seres vivos, processo de combustão também, que leva à formação de gases, como dióxido de carbono. E então, com o desenvolvimento dessa tecnologia, beneficiou três áreas principalmente, né, foi a química, a física e a biologia. As reações que comumente nós estudamos até esse momento, elas tinham um começo, um meio e um fim. Então, no início tínhamos só os reagentes, eles reagiam, formava-se o produto ou os produtos e a reação parava ali. No cálculo estequiométrico, por exemplo, nós tínhamos lá reagente de excesso, reagente limitante, e a reação parava quando o reagente que for limitante, ou seja, aquele que está em menor quantidade, ele terminava. Então, faltando um reagente, a reação não consegue prosseguir. Porém, na reação reversível, o que nós vamos ter, né? Nas reações reversíveis, qual que é a característica? A característica é que no começo nós temos só os reagentes e vão interagir entre si e formar o produto. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento aí da reação, os produtos também vão reagir entre si e voltar a formar reagentes. Então nós vamos ter duas reações acontecendo ao mesmo tempo. A reação chamada direta, que é a que nós lemos, né, da esquerda para a direita, quando nós vamos representar a equação, o reagente está à esquerda, o produto está à direita. E a reação inversa, que é o produto se tornando reagente. Então, o produto da primeira torna-se o reagente da segunda, e o reagente da primeira torna-se o produto da segunda. Então, são duas reações acontecendo ao mesmo tempo. E quando o sistema tende ao equilíbrio, o que vai acontecendo? As velocidades dessas reações direta e inversa, elas vão se ajustando de forma que, num determinado momento, ou seja, quando chega ao seu equilíbrio, as velocidades são iguais. Neste momento, o que acontece? A quantidade de produto e de reagente ela não muda mais, porque a velocidade com que o reagente está sendo consumido é numericamente igual à velocidade com que ele está sendo formado pela outra reação. Então, nesse momento, nós temos aí o que parece que uma parada, né, das reações, porém, o equilíbrio ele é dinâmico. O que é dinâmica? Dinâmica vocês estudaram na física, né, como estudo do movimento. Então, o equilíbrio é o estado no qual as velocidades direta e inversa estão iguais, por isso as concentrações dos participantes não mudam mais, porém as reações continuam acontecendo, tanto indo quanto voltando. Como a velocidade de consumo é igual à velocidade de formação, a ideia que nos passa, né, visualmente, por exemplo, sistemas que têm cores, é que, né, a reação está parada. Mas não é o que acontece de fato. O equilíbrio sempre é dinâmico, ele está sempre se movimentando. Porém, como uma velocidade compensa a outra, a concentração não varia mais. Então, os sistemas que nós vamos estudar, as reações reversíveis, elas vão ocorrer em sistemas fechados. Por que sistema fechado? Sistema fechado é aquele que impede troca de material com o meio ambiente. Por quê? Porque se as concentrações não estão variando, uma influência externa do meio ambiente atrapalharia o nosso equilíbrio. Então, situações que vão ser estudadas no equilíbrio são situações em que nós temos um sistema fechado, aquele que impede a troca de material. Matéria não sai e nem entra enquanto o sistema for fechado. Um exemplo de reação é do N2O4 se convertendo em NO2. Está aí a equação balanceada. Vamos lembrar que a equação química só tem significado quantitativo, só podemos fazer cálculos, usar números, quando ela está balanceada. Olhando a reação, nós temos essas duas setinhas aqui, ó, uma para a esquerda e uma para a direita.
Essa seta dupla, ela é o indicativo de que a reação está em equilíbrio. A reação direta sempre é da esquerda para a direita, N2O4 formando 2NO2. A reação inversa é da direita para a esquerda, 2NO2 voltando a formar N2O4. Então temos aí as duas reações e elas vão ocorrer ao mesmo tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade da reação direta vai diminuindo e da reação inversa vai aumentando, até que chegue à igualdade. Por quê? Porque a reação direta vai perdendo velocidade e a reação indireta vai ganhando velocidade. No começo só tem reagente, a concentração é máxima. Lembra que a concentração é um dos fatores que afeta a velocidade. Então, à medida que o reagente vai sendo gasto, consumido, a velocidade vai diminuindo. Da mesma forma que o produto, que no início é zero, não tem produto, ele vai sendo formado, sua concentração vai aumentando, então a velocidade da reação inversa vai aumentando, porque está tendo mais produto da reação direta formado, até que chegue no equilíbrio, onde as duas velocidades se igualam. Aqui, com imagem, com ilustração aqui, nós temos o sistema dos dois gases. O N2O4 ele é um gás incolor, e o NO2 é um gás colorido, de cor castanha. Então, no começo, notem que o frasco, o interior dele está incolor. Por que está incolor? Porque só tem N2O4, a reação não começou ainda. Então, ele é um gás incolor, não vai ter coloração. À medida que o tempo vai passando, vai começando a aparecer essa cor marrom, castanha. Por quê? Porque o NO2 vai sendo formado. E quando a cor se estabilizar, não mudar mais, nós temos a reação em equilíbrio, ou seja, a concentração de NO2, que é o que dá a cor, ela não varia mais, porque todo o NO2 formado está sendo consumido na mesma velocidade. Então a concentração fica constante, então a cor fica invariável. Comparando as concentrações dos participantes no equilíbrio, elas podem ter três situações diferentes. O que nós temos que sempre lembrar? O que é obrigatório no equilíbrio? São duas coisas. As velocidades da reação direta e inversa são iguais, têm que ser iguais, senão não é equilíbrio, e as concentrações não podem variar. Pensando no valor das concentrações, elas não podendo variar não significa necessariamente que elas são iguais. Podem ser iguais? Podem, mas podem ser diferentes. Desde que não tenha variação, é equilíbrio. Se são iguais ou diferentes, isso não interessa para que exista o equilíbrio. Então aqui eu ilustrei três gráficos que mostram essas diferenças aí. O primeiro, nós temos a concentração de N2O4 muito maior do que a de NO2. Então notem que o frasco tem a cor bem clarinha. Por quê? Porque o NO2, que é o que dá a coloração marrom, está em pequena quantidade. No gráfico de concentração, o equilíbrio ele é atingido a partir do ponto onde nós temos a reta. Enquanto nós temos curva, temos variação aí de concentração, o sistema não está em equilíbrio. Então, a partir do ponto em que temos reta, o sistema está em equilíbrio. No segundo aqui, a concentração de NO2 é muito maior do que de N2O4. Então, com a grande concentração de NO2, nós temos o frasco marrom, castanho, que é característico da presença do NO2. E no terceiro, nós temos aí um sistema em equilíbrio que as concentrações estão iguais. E notem que o frasco não está tão marrom assim, porque a concentração de NO2 não está muito alta. Então as três situações são possíveis. No equilíbrio ter maior concentração de reagente, gráfico 1. No equilíbrio ter maior concentração de produto, gráfico 2. E no equilíbrio ter igualdade de concentração de reagentes e produtos, gráfico 3 aqui. Quais são as características gerais do equilíbrio, independente de quem tem maior ou menor concentração? A reação direta e inversa ela sempre vai continuar ocorrendo, porque o equilíbrio é dinâmico, ele não para, ele está indo e voltando. A percepção que a gente tem é que ele está parado, porque a concentração não está variando, mas ele continua indo e voltando, fazendo as duas reações, a direta e a inversa. No equilíbrio, a velocidade da reação direta é sempre igual à velocidade da reação inversa, isso é pré-requisito. Se as velocidades estiverem diferentes, não está equilibrado o sistema. A não ocorrência de mudança no sistema significa que as concentrações permanecem constantes. Não quer dizer que a reação parou, chamando a atenção mais uma vez. Nós temos o quê? A velocidade com que um reagente está sendo consumido é a mesma que ele está sendo formado. Então,
Se você colocar mais 5 para um lado, menos 5 para o outro lado, a soma dá zero. Ou seja, você não está variando a concentração, mas o equilíbrio continua acontecendo, as reações continuam procedendo. O equilíbrio somente pode ser atingido no sistema fechado, a uma dada temperatura. Falei do sistema fechado para evitar troca de matéria, para que o ambiente não interfira no equilíbrio, adicionando ou retirando material. E por que temperatura constante? Porque a temperatura é o fator que afeta o equilíbrio. A constante de equilíbrio ela é alterada de acordo com a temperatura, então ela tem que ser fixada para que a gente possa fazer os cálculos aí. Se a temperatura variou, nós temos um equilíbrio diferente, com valores de concentração diferentes. Por isso que é bom fixar a temperatura. Constante de equilíbrio. A expressão para montar essa constante ou depois fazer cálculos de constante de equilíbrio, isso foi iniciado aí, pelo Gutenberg e pelo Ogg. São dois noruegueses e em 1863 eles enunciaram esse valor dessa constante, na época chamaram de Lei da Ação das Massas. Como é que ela funciona? Tendo aqui uma equação genérica, A mais B formando C mais D, o Azinho, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho são os coeficientes estequiométricos, ou seja, o balanceamento da equação. Então nós temos na reação direta antes da seta, do lado esquerdo, os reagentes, depois da seta nós temos os produtos. Para a reação inversa, inverte, tem reagente do lado direito e produto do lado esquerdo. Porém, a gente sempre dá preferência à reação direta, então da esquerda para a direita, que é como nós lemos um texto, por exemplo. Se a gente for calcular, escrever as expressões de velocidade, como é que é a lei da velocidade? V, velocidade igual a constante, vezes o produto dos reagentes. Para a reação direta, quem é reagente é A e B. Então vai ser a velocidade direta, vai ser a constante 1, que multiplica a concentração de A, colchete aqui significa concentração, elevada a Azinho, que é o número de mols de A, vezes concentração de B, elevada a Bzinho, que é o número de mols. Notem que a equação ela usa o sinal de mais. Na constante, nós usamos vezes. Tá? Não tem sinal de mais na expressão nem de velocidade, nem de constante. A reação direta, o que vai trocar? O reagente é o C e o D. Então, vamos colocar C elevado a Czinho e D elevado a Dzinho. Então, essa é a diferença entre as duas velocidades, direta e inversa. Porque os reagentes de uma são produto da outra. Então, naturalmente, as equações vão variar aqui os participantes. Como no equilíbrio as velocidades são iguais, vamos pegar as duas equações e vamos igualar. E aí vamos isolar as constantes. Eu vou pegar o K2 e passar para o outro lado, fica K1 sobre K2. O A e o B eu vou jogar para o outro lado. Então, eu vou deixar as concentrações todas de um lado e as constantes do outro. Então, ficou K1 sobre K2, C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho sobre A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho. Se eu tenho duas constantes sendo divididas, dois números que estão fixos, o resultado também é uma constante. Então, o resultado de K1 sobre K2, eles chamaram de constante de equilíbrio. Então, a expressão da constante de equilíbrio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que, na parte de cima, nós temos os produtos da reação direta e na parte de baixo nós temos os reagentes da reação direta. Então, para escrever a equação de Kc, basta colocar produto sobre reagente. Lembrando que na hora que for montar tem que trocar o sinal. Se eu tiver A mais B, o mais ali vai virar vezes. E a expressão de Kc sempre entre colchetes. Por quê? Porque colchete em química significa concentração. Então, sempre que a gente for montar uma lei de velocidade, é V igual a K vezes a constante vezes produto dos reagentes. No equilíbrio, nós temos a igualdade das duas reações e aí vamos gerar essa equaçãozinha aqui, que é sempre produto em cima e reagente embaixo. É uma divisão, uma razão entre concentração dos produtos e concentração de reagentes. Um detalhe importante é que os equilíbrios eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Heterogêneo é quando tem um participante que está no estado físico diferente. Qual é o detalhe para esses diferentes? Quando houver um participante que seja sólido, ele não aparece na expressão da constante de equilíbrio. Por quê? Porque um participante sólido, a variação de concentração dele numa reação química é muito baixa. Sendo muito baixa, ela é considerada praticamente uma constante, então nós omitimos ele
da equação. Então, na equação, nós vamos ter apenas os participantes líquidos e gasosos, ou aquoso. Sólido, não. Quando a gente tem um sistema que é puramente gasoso, nós podemos, ao invés de calcular Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, nós podemos calcular Kp, que é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, funciona da mesma forma, nós vamos montar a expressão do mesmo jeito. A diferença é que, ao invés de usar o valor de concentração, nós vamos utilizar um valor de pressão. Então, Kp é pressão dos produtos dividido por pressão de reagentes. Da mesma forma que a gente monta Kc, que é o produto em cima e o reagente embaixo. As duas constantes para o mesmo equilíbrio, Kc e Kp, elas têm uma relação entre si. Aí a expressão tem um fator de ajuste, o RT sobre ΔN. O que é importante chamar a atenção nessa equação? Existe uma situação em que Kc é igual a Kp, numericamente igual. Quando R é a constante universal dos gases, o valor é tabelado, são 4 valores diferentes de R, dependendo da unidade de pressão que você vai usar. T é a temperatura absoluta em Kelvin, e ΔN é a variação, delta, variação, do número de mols da equação. Delta é o final menos o início. Então, o que nós temos? Quantos mols nós temos nessa equação genérica aqui, no final, nos produtos da reação direta? Czinho é o número de mols de C e Dzinho o número de mols de D. Reagente, Azinho, o número de mols de A, e Bzinho, o número de mols de B. Então, o ΔN vai ser Czinho mais Dzinho menos Azinho mais Bzinho. Quais são os valores possíveis? Os valores possíveis podem ser maior que 1, pode ser 0 e pode ser menor que 1. Nos interessa o valor 0. Por quê? Porque quando o valor for 0, ΔN valer 0, RT elevado a 0, qualquer número elevado a 0, o valor é 1. Como na expressão nós temos uma multiplicação, o elemento 1 é neutro, ele não altera a multiplicação. Então, quando o número de mols de produtos e reagentes for igual, nós temos que ΔN vai valer 0, e aí Kc vai ser numericamente igual a Kp. Então, nós temos as duas constantes com o mesmo valor, somente quando o número de mols dos participantes são iguais. Uma outra expressão que é utilizada para verificação de equilíbrio é o quociente da reação, que é simbolizado por Q e o Czinho. O que ele indica, Para que ele serve e como que a gente utiliza? A expressão do Q ela é igual da constante de equilíbrio, ou seja, produto em cima, reagente embaixo. Então, para que eu preciso de uma expressão com a outra letra, sendo que é a mesma coisa? Na verdade, a expressão de Q ela é parecida com a constante de equilíbrio, mas ela tem um outro uso, que é o seguinte. Para calcular a constante de equilíbrio, o que eu preciso? Se for Kc, eu preciso dos valores de concentração no equilíbrio, quando a reação já está em equilíbrio. Se for Kp, eu preciso dos valores de pressão, quando a reação já estiver em equilíbrio. O Q não tem essa limitação. Eu posso calcular Q em qualquer momento. Então, estou fazendo um experimento no laboratório, monitorando as concentrações. Eu quero saber qual é o valor de Q no instante t igual a 20 segundos. Eu vou lá, pego as concentrações, coloco na fórmula e calculo. Eu poderia fazer isso com Kc, por exemplo? Somente se, nesse tempo de 20 segundos, o sistema já estiver em equilíbrio. Então, para que vai nos servir esse Q? Vai servir para a seguinte coisa. Quando nós tivermos um valor de constante de equilíbrio, a constante vale 10. E aí o exercício me fornece alguns dados e me pergunta se o sistema está em equilíbrio. Se eu não vir o gráfico com a linha constante, ou se o sistema não me indicar que a concentração não está variando, eu tenho que ir por outra maneira, outro método, para identificar se eu estou em equilíbrio ou não. Esse outro método usa o Q. Então, quando eu pego esses números, coloco na expressão de Q, eu vou obter um resultado. Vou fazer as multiplicações, as divisões, as potências aí e obter um resultado. Se esse resultado for igual ao valor da constante de equilíbrio, significa que o sistema está em equilíbrio. Por quê? Porque se as concentrações não mudam mais no equilíbrio, ao calcular Q, que pode ser calculado em qualquer instante de tempo,
o valor for igual ao valor de Kc, significa que nesse instante que você retirou essas informações, né, o tempo nosso igual a 20 segundos, por exemplo, o sistema já está em equilíbrio. Então, o Q serve para que a gente faça essas medições. Para saber se um sistema já está em equilíbrio ou não, você calcula o valor de Q. Se o valor der igual à constante de equilíbrio, o sistema já está em equilíbrio. Então, agora vamos ver alguns exemplos de cálculo dessa constante de equilíbrio. Primeiro, em um recipiente fechado, com capacidade de 2 litros, em temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, temperatura constante, porque a temperatura faz variar o valor da constante de equilíbrio, é o único fator que altera o valor da constante, por isso a gente tem que fixar a temperatura, a 20 mols de N2O4. Começa a ocorrer a seguinte reação reversível, ou seja, a reação vai tender ao equilíbrio. N2O4 formando NO2. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio químico e que 8 mols de NO2 haviam se formado. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc na temperatura de 100 graus Celsius? Então, primeira coisa, nós vamos pegar a equação que ele forneceu, N2O4 formando NO2, e vamos conferir o balanceamento. Lembrando que só podemos colocar números, fazer contas, quando a equação está balanceada. No caso, a equação dada no exercício não está balanceada. Então, o balanceamento é N2O4 formando 2 mols de NO2. Então, a partir da equação balanceada, nós podemos escrever a expressão de Kc, produto sobre reagente, então vai ficar NO2 elevado ao quadrado, por que esse é o quadrado? Que é o número de mols, que é o 2, dividido por N2O4. Esses números menorzinhos embaixo, que são os índices, nós não mexemos nele, isso aí é da fórmula, tá? Isso aí é a quantidade de átomos que tem na estrutura do composto, então nós não mexemos nele. Já o número grande na frente, que é o número de mols, ele se torna o expoente. Então o que ele falou para a gente? Que no começo eu tenho 20 mols de N2O4, do gás. Porém, esses 20 mols estão ocupando 2 litros de espaço. Então eu tenho que calcular a concentração. Concentração é o quê? Concentração molar é número de mols de reagente dividido pelo volume em litros. Então, se eu tenho 20 mols em 2 litros, 20 dividido por 2, 10. Então eu tenho 10 mol por litro de concentração inicial. No final eu tenho 8 mols de NO2. Se eu tenho 8 mols de NO2, esses 8 mols estão nesses 2 litros. Então a concentração vai ficar 8 sobre 2, 4 mol por litro. Então são os dados que eu tenho inicialmente. Então do início eu tenho 10 mols de N2O4 e no final, quando chega a seu equilíbrio, eu tenho 4 mols de NO2. Então o que vai acontecer? Eu vou terminar de preencher essa tabelinha para descobrir o quê? O valor no equilíbrio. Por quê? Porque para calcular a constante de equilíbrio é obrigatório que eu tenha os valores do equilíbrio. Então eu tenho, inicialmente, qual é a concentração de NO2? Zero. Por que é zero? Porque ele é produto. No começo da reação não existe produto, a reação não começou. Se no começo é zero, no equilíbrio tem 4, quanto que foi formado? 4 mols. Observando a equação, o balanceamento, cada 1 mol do reagente formam 2 de produto, ou seja, a velocidade de formação do produto é 2 vezes maior do que do reagente, observando o balanceamento. Então, se foram formados 4 mols de produto, reagiram 2 de reagente, porque a reação é 1 para 2. Sempre o que acontece no produto é o dobro do que acontece no reagente. Então, se foi formado 4 no produto, foram gastos 2 no reagente. Se nós tínhamos 10 inicialmente, gastamos 2, sobraram 8. Então, agora que eu sei os valores no equilíbrio, eu tenho 8 mol por litro de N2O4 e 4 mol por litro de NO2. Agora sim, com esses valores, eu posso substituir na equação e calcular o valor da constante. Então, no lugar do NO2, nós vamos colocar 4, vai ficar 4 ao quadrado, 16. No lugar do N2O4, vamos colocar 8. Então, 16 sobre 8, 2. Fazendo aí o cálculo da unidade, né? Tem mol por litro vezes mol por litro em cima, mol por litro embaixo. Corta um mol por litro com o outro e sobrou mol por litro. É importante lembrar que as constantes de equilíbrio, cada constante tem um valor de unidade próprio. Não é como, por exemplo, massa. Né? Massa você tem que... A sua balança mede em gramas. Então, toda vez que você colocar lá, tudo que você colocar nessa balança vai medir em gramas. A constante de equilíbrio não. Cada expressão pode ter um valor diferente de unidade e pode até ser sem valor.
Pode ser que você cancele ali todas as unidades e seja um número puro, sem unidade. Segundo exemplo, aqueceram-se 2 mols de pentacloreto de fósforo gasoso, PCl5, em um recipiente fechado, com capacidade de 2 litros. Atingindo o equilíbrio, o PCl5 estava 40% dissociado em PCl3 e Cl2. Qual será o valor da constante de equilíbrio da reação? Então, primeira coisa, escrever a equação. Ele já falou quem é o reagente, quem são os produtos. Balancear a equação. Então, aqui todo mundo 1 para 1. E escrever a constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio. Então, o que a gente tem que descobrir? Quais são as concentrações no equilíbrio dos participantes? Quais são as informações que nós temos? No começo, nós temos 2 mols de pentacloreto de fósforo em 2 litros. Então, a concentração vai ser o quê? 2 mols dividido por 2 litros, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a concentração é 1 mol por litro. E falou o seguinte, quando chegou no equilíbrio, 40% estava dissociado, ou seja, de tudo que tinha, 40% reagiu e 60% continuou na forma inicial. Então, se eu tenho 1 mol por litro de PCl5, se eu multiplicar 1 vezes 60%, dá 0,6 mols. Então, eu vou ter 0,6 mols de PCl5 e 0,4 de PCl3, ou seja, 40%. Quanto que eu vou ter de cloro? O número de mols é o mesmo, então se formou 40% desse, formou 40% desse também. Então, no equilíbrio, a gente tem 0,6 mol por litro do PCl5 e 0,4 mol por litro de PCl3 e 0,4 mol por litro de Cl2. Sabendo os números no equilíbrio, substitui na expressão e faz a conta e acha o valor 0,3. Faz a conta também com as unidades, corta as unidades iguais, o que sobrar é a unidade de Kc. Terceiro exemplo, nós temos aí uma reação, a decomposição do trióxido de enxofre, formando dióxido de enxofre e gás oxigênio, e ele forneceu o valor da constante de equilíbrio, Kc vale 5, nessa temperatura que ele trabalhou. Aí ele faz o seguinte, temos 3 situações que envolvem o mesmo equilíbrio, ou seja, a mesma reação, e aqui as quantidades de cada participante, em cada sistema. Ele pergunta qual está em equilíbrio. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a expressão de Q. Por quê? Porque Q a gente pode fazer essa continha aqui em qualquer condição, dentro do equilíbrio ou fora dele. Então nós vamos pegar o primeiro sistema, pegar esses valores e substituir no valor de Q, aqui na expressão. Quando a gente obtiver o resultado e esse resultado for igual a 5, o sistema está em equilíbrio. Se for diferente de 5, o sistema não está em equilíbrio. Simples assim. Então, fazendo a conta com o primeiro, substituindo SO3 por 10, 10 ao quadrado 100, SO2 por 10, 100, 10 ao quadrado 100, vezes 5 do oxigênio, 100 vezes 5, 500. 500 sobre 100 vai dar 5. Então, notem que o valor de Q para o primeiro sistema deu 5, exatamente igual à constante de equilíbrio. Então, o primeiro sistema está em equilíbrio. Substituindo os valores do segundo sistema, nós obtivemos um valor de 10. 10 é diferente de 5, então o sistema não está em equilíbrio. E o terceiro, substituindo os valores da mesma forma, a gente encontramos o valor de 1,25. Como ele é diferente de 5, o sistema também não está em equilíbrio. Então, uma das maneiras de comparar aí se o sistema está em equilíbrio ou não, utilizando a expressão de Q.